Muito bem, vamos entrando aí para mais uma live, hoje com a Isabela Camargo. Vamos aguardar ela solicitar a entrada. Boa noite que estão entrando, para falar um livro extremamente interessante. Aí, simbora Marcos, vamos lá. Daqui a alguns segundos a Isabela vai entrar com a gente para bater um papo bastante importante, na minha opinião. É um livro... Boa noite, mais uma vez, pessoas adentrando a nossa sala, a nossa casa, aqui da Livraria da Vila. Oi, Eliana, boa noite. Isabela entrou, mas solicitou, será? Isabela, não estou vendo a solicitação aqui. Oi, Isabela, boa noite. Deixa eu ver, aparece. Eu acho que deve entrar agora. Conectando. Opa! Boa noite, Isabela, tudo bem? Tudo bem, Samuel? Boa noite. Ótimo, bem-vindo. Então, vamos lá, pessoal. Estamos aqui com esse livro da Isabela Camargo, Dá um Tempo, que é um livro que parece que veio a calhar para esse momento, né? Não sei, é para qualquer momento, mas talvez com o agravante do que a gente está vivendo. Aí eu até te pergunto, né? Quando você teve a ideia desse livro, como é que surgiu, né? Que você quis falar sobre sobre a pressão que todos nós estamos passando hoje, né? Quer dizer, as consequências dessa cobrança, né? Do tempo, né? Principalmente o tempo escasso nessas 24 horas, né? Opa, vamos ver o que aconteceu com a Isabela. Isabela caiu? Isabela. Isabela apareceu. E agora eu estou procurando novamente. Vamos lá. Vai entrar novamente, aguardando Isabela Camargo, conectando e voltando. Agora sim, Samuel, boa Opa, noite. vamos lá, boa noite. Eu não sei se você chegou a ouvir o que eu estava falando. Um pouquinho só, o início. Tá. Não, na verdade, assim, né? Quer dizer, o livro eu li, me chamou muito a atenção, é um livro muito atual, mas é atual o agravante aí, vamos dizer assim, da pandemia. Mas é um livro atual em qualquer circunstância desse mundo moderno, vamos dizer assim, né? Então, eu estava perguntando, não sei se chegou a captar, é, como é que surgiu a ideia de você desenvolver um tema como esse, uma pesquisa exaustiva que você fez e muita gente por alguns anos, né? Falando sobre essa pressão que nós estamos sofrendo por esse mundo que nós vivemos, as cobranças, né? E essa escassez de tempo. Pode ser que essa escassez seja só pessoal, né? Quer dizer, não o tempo das 24 horas, você aborda muito isso pelo lado da ciência, inclusive. Então, conta um pouquinho como é que a ideia surgiu. Maravilha. Samuel, primeiro, muito obrigada pelo seu tempo, pelo tempo da Livraria da Vila, por esse espaço para essa conversa e pelo tempo de todos que estão aqui nos acompanhando, que estão escolhendo esta live. E aí, quando a gente fala de tempo, Samuel,
nós estamos falando de escolhas, né? Então, quem está escolhendo estar aqui também está escolhendo não acompanhar outros conteúdos. E a ideia inicial foi lá em 2017, quando eu estava na reportagem da TV Globo e eu via muitas pessoas afirmando, nem perguntando, o tempo está passando muito rápido, só pode. Eu estou muito estressado, eu não tenho tempo para nada, né? E aí, para um repórter, imagina, né, Samuel, você ouvir uma colocação dessa frequentemente, você fala, mas será que está passando rápido mesmo? Ou nós estamos passando mais rápido pelo tempo? Então, aquilo me intrigou muito. Levei esse projeto para a Globo Livros. O Mauro Palermo, aliás, minha gratidão eterna pelo apoio dele. Entendeu qual era, né, a pegada do livro. Era propor, então, realmente, Samuel, respostas para essas pessoas que estavam correndo, muito estressadas, se o tempo estava passando mais rápido ou não. O que eu queria naquele momento, Samuel? Oferecer respostas para que as pessoas não adoecessem neste contexto de muito estresse, de muita pressão, de muita correria. E aí, durante as pesquisas, durante as entrevistas, eu vivi uma experiência com a síndrome de burnout, que é um fenômeno causado pelo excesso de pressão, trabalho por longos períodos. Ou seja, eu vivi na pele aquilo que eu estava querendo prevenir nas pessoas. Isso é curioso, não é? Não, é muito curioso, mas até nesse sentido, assim, né? Porque isso também me despertou. O livro vai despertando muitas sensações e questionamentos, tal, né? Eu não sei se você vai fazer sentido para você ou não, que eu pensei, assim, o fato de você ter passado por essa síndrome então de burnout, né? Quer dizer, ou seja, eu não sei como é que ela acontece, nada é da noite para o dia, né? Exato. Teve então essa ideia, você já estava sentindo uma pressão sobre você que já era... Não, você estava uma vida... Você estava preocupada realmente com o assunto e querer ajudar as pessoas. Exatamente. Até porque, Samuel, eu vou trazer aqui uma fala que foi do Ricardo Boechat. Quando o Boechat também teve uma situação lá na Band News FM, nós conversamos depois e ele começou a me relatar sintomas, sensações, e eu fiz a mesma pergunta para ele, Samuel. Falei, Boechat, será que você não sentia antes, né, daquele apagão que você teve? Ele falou, não, Isabela, porque a uma certa medida, todos nós, às vezes, temos problemas para dormir, todos nós vivemos sob pressão, todos nós estamos, de alguma maneira, né, sob esse mesmo contexto. Então, muitas vezes, Samuel, nós vamos tratando como normal o que é anormal. Então, realmente, a minha missão lá em 2017 era essa, era entender se o tempo estava passando mais rápido. E aí, o que eu descobri? Fui primeiro lá no Observatório Nacional, fui falar com os físicos e astrônomos, né? Que está lá no Observatório Nacional, nós temos os guardiões do tempo, que são os profissionais que sincronizam os relógios do Brasil com os relógios do mundo, para que a gente tenha esse horário aqui, olha, 7 e 8, né? Definido em todos os pontos desse planeta. Então, eles me disseram, Isabela, gente, presta atenção, a Terra não está girando mais rápida em torno do próprio eixo. Né? A Terra não está mais rápido em torno do próprio eixo. A Terra não está girando mais rápido em torno do Sol. Ela está no mesmo ritmo de sempre. Ou seja, os medidores do tempo da natureza continuam iguais. Inclusive agora acabamos de passar da primavera para o inverno, que é um grande medidor de tempo, as estações do ano, as fases da Lua, o nascer e o pôr do Sol. Então, depois que eles me disseram assim, olha, com o tempo da natureza está tudo igual, eu falei, opa, então nós precisamos agora buscar outras respostas. E aí, a cada livro que eu acessava, eu descobria coisas incríveis. E aí fui percebendo que com o avançar das comunicações, dos transportes, aí a nossa vida começou a ficar mais acelerada. Inclusive, hoje é comum você ouvir algumas pessoas dizendo que vivemos no mundo miojo, que é o mundo instantâneo, não é? Queremos tudo para ontem. Então, é evidente, Samuel, que, olha só, vou usar aqui um elemento. Se o tempo está assim ou assim, vai depender do que nós fazemos com as 24 horas. Fez sentido? Sim.
Faz muito sentido, mas vamos lá, vamos tentar desenvolver Manda os... bala. Não, então, realmente o que mais se ouve exatamente o que você falou, né? Fala, nossa, já estamos em março, já estamos em setembro, já acabou o ano, ou já são 4 da tarde, né? O que eu, assim, o que me parece que é até mais preocupante com essa, seja percepção, seja só uma frase falada, assim, né? Quer dizer, assim, o tempo passa rápido, aquela coisa, é que as pessoas, na verdade, elas vão se tornando frustradas, talvez, com essa velocidade, né? Quer dizer, então, talvez a gente volte não, a gente começa a abordar a questão de adequação a uma realidade do mundo, a realidade de si próprio, né? Quer dizer, talvez uma insatisfação com Sim. o que as pessoas fazem, isso agrava essa sensação. Claro, se você vai comparar com o mundo agrícola de sei lá de quando, né? Quer dizer que as pessoas acordavam realmente quando o sol nascia, ou jantavam sei lá que hora e o pôr do sol já estava. Como as pessoas talvez do interior ainda alguns façam, não sei se isso é possível ainda, né? Com a televisão, com tantos estímulos, né? Então eu entraria talvez um pouco nesse campo, né? Quer dizer, será que as pessoas são mais infelizes? Outra medição, né? Quer dizer, uma provocação, né? Com relação a tantas pesquisas que você fez, né? Sim. Samuel, quanto mais nós fragmentamos o tempo, mais podemos aumentar a nossa frustração. Por quê? Porque estamos vivendo num mundo digital. Mas o nosso cérebro ainda funciona no modo dos homens das cavernas. A nossa programação mental é analógica. Então, o que acontece? Primeiro, este excesso de acessos que a internet nos proporciona tem lado bom e lado ruim, como tudo, né? A diferença entre o veneno, o remédio e a dose. Não vou nem entrar aqui nessa seara. Mas, se eu convivo com máquinas que têm upgrades cada vez mais constantes, se eu estou intolerante à demora de um download, e se eu não me recordo que há 10 anos eu ainda dependia do correio para receber, né, de repente, uma informação, eu tinha muito menos acessos, é evidente que eu vou querer mais, vou querer fazer mais, vou querer consumir mais, produzir. Só que o nosso corpo, né, neste cérebro aqui, nós temos uma capacidade. Isso não sou eu que estou dizendo, isso foram vários pesquisadores, especialistas que me disseram. Inclusive, essa semana, eu conversei com o psiquiatra Daniel Martins de Barros, para justamente assim, doutor, mudou alguma coisa ou ainda não? É isso mesmo. Não é? Nosso cérebro ainda é analógico. Ele falou assim, Isabela, ainda é analógico. Nós que estamos muito mais intolerantes a pausas, a ter momentos mais desacelerados, percebe? Então, sim, este mundo express que nós estamos vivendo vai continuar assim. A velocidade vai continuar sendo sinônimo de progresso. Nós é que vamos precisar encontrar o nosso ritmo. Por quê? Samuel, eu costumo dizer o seguinte, né, tanto que o subtítulo é Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Por que numa estrada, Samuel, a velocidade é de 120 km por hora, por exemplo? Porque se eu ultrapassar esse limite, eu coloco em risco a vida de outras pessoas e a minha vida. Então eu vou precisar parar um pouquinho para poder continuar. Então esta pausa, micropausa que eu proponho no livro, este dar um tempo, não é para você parar o que você está fazendo. Até porque se a gente ama o que faz, para a gente continuar fazendo o que ama, então nós teremos que entender que página que eu estou do livro. Ok. Não adianta eu querer fazer um upgrade no meu cérebro. E aí entra na outra questão, que é muito abordada aqui no livro pelos 150 entrevistados, que é o tempo para o descanso. Percebe? Uhum. E como nós não estamos descansando, já começamos o dia em débito. Estamos dormindo muito menos, isso tem vários estudos da Associação Brasileira do Sono, do Instituto do Sono. Então, estamos dormindo menos. Quando dormimos menos, nossa bateria, que é como o cérebro, né? Então, a gente coloca o telefone para carregar. A bateria do celular começa aqui. Você vai consumindo informações ao longo do dia, a bateria vai reduzindo. A mesma coisa com o nosso cérebro. Então, por não nos colocarmos na agenda,
a frustração aumenta, porque eu vou reagir de uma maneira equivocada. Percebe, Samuel? Tem uma série de elementos para a gente entrar. Tem, não, sim, alguém até escreveu agora, né, que a pessoa, ele saiu de emprego de 14 anos para buscar uma nova vida, né, certamente com uma velocidade diferente, né. Realmente, hoje, assim, eu me lembro, por exemplo, o WhatsApp, né, ou e-mail que seja, né, quer dizer, quando a coisa é tudo muito recente. Sim. A gente acha que aqui tem 20 anos, né, e não tem. E-mail um pouco mais, WhatsApp. Eu me lembro que eu perguntava para amigos que eu sempre fui uma pessoa meio. Tentei me preservar. Assim. Então, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu uso aqui o da Livraria da Vila, né? Porque eu acho, por duas razões. Uma, me atrai tanto, e a segunda razão é porque se você está nele, nessas redes sociais, você tem que participar. Senão não faz sentido, né? E aí que vem coisas de ficar provavelmente horas sem perceber que está horas naquele instrumento lá. E eu me lembro que quando começou o negócio, eu perguntava para amigos assim, mas qual que é o tempo razoável que você acha que deve responder um e-mail, deve responder um WhatsApp? Então, isso alguns poucos anos atrás, as pessoas comentavam, 4 dias é razoável, né? Aí, mais recentemente, refiz a pergunta e falei, não, no mesmo dia, no dia seguinte, no máximo, né? Hoje, se você não responde quase que instantaneamente, o outro lado, e aí que eu acho que é a graça, se ofende. Que talvez seja a mesma ofensa ou tristeza que sente justamente quando entra no Instagram da vida e alguém põe uma foto feliz da vida, então desenvolve a inveja, né? Ou não tem os likes, né? Quer dizer, dessa coisa que... Ou seja, os estímulos são muitos e as pessoas estão... Não sei o que elas estão esperando, na verdade. Samuel, você trouxe aqui 3 assuntos. O vício à internet, os ladrões de tempo e os contratos de tempo. É assim, você disse muitíssimo bem. Se eu entro numa rede, eu vou investir meu tempo ali. Eu posso investir com conteúdos bons ou não. Se eu não estabelecer um limite, eu posso gastar muito mais tempo do que eu deveria nesse brinquedinho. Nós estamos todos iludidos com esse brinquedo. Antes eu dava até o apelido de galinha pintadinha, sabe? A pessoa tá ali abduzida, vendo um monte de coisa, sabe? É uma galinha pintadinha. E os médicos realmente confirmam isso para mim. Esta novidade, este brinquedinho, está viciando. Vicia mais do que cigarro. Vicia como qualquer outra coisa que vicia, como chocolate, bebida, drogas e tal. Por quê? Porque em algum momento nós mandamos uma informação para o nosso cérebro que estar conectado, produzindo, consumido é importante e prazeroso. Então, a serotonina, a dopamina não são só os hormônios do prazer, mas sim daquilo que o seu corpo já considerou que é importante. Então, veja, se eu estou nas redes sociais, eu preciso desenvolver um filtro. Vou falar de filtro aqui também. Por quê? Ou eu estou consumindo o que eu quero, se eu não desenvolver pensamento crítico, eu posso consumir aquilo que querem que eu consuma. Então, no meio de tantos estímulos, eu preciso parar um pouquinho e observar. Pera lá, eu estou gastando meu tempo com coisas que não são relevantes, não são importantes? Estou. Então o que eu preciso fazer? Colocar limite no tempo, nas páginas que eu sigo e desenvolver esse filtro. Faz sentido até aqui, Samuel? Faz sentido. Tá, Muito. então vamos lá. Então, se eu já sei que a internet vicia, e se eu já sinto que o meu tempo está passando muito rápido, eu preciso identificar quais são os ladrões do meu tempo. Eles podem ser o WhatsApp, eles podem ser as redes sociais, eles podem ser a culpa, eles podem ser o esperar parado. Faz sentido? Então, todas as vezes em que você está dedicando mais atenção, né, como o César aqui está dizendo, estamos tão conectados que esquecemos de nós mesmos. Sim. Conectados com o externo e desconectados com o interno. Eu vou dizer desconectado com o nosso cérebro, simples assim.
E aí, Samuel, isso também tem a ver com os contratos de tempo que você comentou. Antes, no tempo das cartas, né, como eu coloco no livro, você enviava uma mensagem e sabia que teria um tempo de ida e volta. Tá certo? Agora, com essa instantaneidade, por exemplo, do WhatsApp, você manda uma mensagem e você espera, né, no nosso ego, que a outra pessoa do lado de lá está esperando a sua mensagem. E ela vai responder naquela hora. E nem sempre isso vai acontecer. Então, se nós também não colocarmos limites, nós seremos cobrados por contratos que não assinamos. Percebe? Vou trazer aqui dois exemplos bem simples. Frei Beto. Quando eu fui entrevistar o Frei Beto, lá em 2017, eu mandei um e-mail para ele e a resposta me chocou. E hoje eu acho genial. A resposta do Frei Beto era assim: obrigada pela mensagem. Isso não é fofoca, tá, gente? Isso é um fato e pode servir de inspiração para vocês. Inclusive está no livro, né? Esse comentário. Obrigada pela mensagem. Responderei em breve. Não pense que estou do outro lado da tela, né? Prezo por outros afazeres. No primeiro momento, isso parece até indelicado, mas não, isso é um limite. Outro personagem, né? Outro entrevistado que eu trago no livro, que faz parte dos nossos tempos, é o Ricardo Amorim, economista. Se você enviar hoje um e-mail para ele, a resposta automática é: convites para almoço, jantar, reuniões, projetos, etc. A partir de novembro, eu peço que você volte a me escrever. Até lá, eu não tenho condições de incluir mais nada na minha agenda. Não é fantástico isso? Então, veja, se você tomar uma atitude que vai gerar um desconforto em alguém, aí você vai ter que escolher, Samuel. Ou você coloca limite, né, na sua estrutura de vida, ou você vai ser cobrado sempre por respostas cada vez mais rápidas. E você está envolvido com outras coisas. Então, hoje, organizar a sua agenda, organizar o seu calendário é vital. Como o Nelson Motta disse no livro, para você não ficar vivendo a agenda do outro, a pressa do outro. É como você fala, você aborda várias vezes o campo de saber falar não, de aprender a dizer não para as coisas, né? Porque tudo justamente passa pela sensação de, pô, será que a pessoa vai ficar chateada, né? Quer dizer, ou como foi a sensação que você teve quando viu a resposta do Frei Beto, né? Naquele momento. Sim, naquele momento, e hoje é mais do que invejável, né? O de Ricardo Amorim. Você falou a coisa do vício, né? Inclusive, o termo usuário, né? Ele é utilizado para usuário de drogas e usuário da informática, sim, da rede social. É o único onde se aplica o termo, né? Quer dizer, é uma maluquice, né? Uma coisa dessa. E eu fiz uma live recente com o Casagrande, né? Sim. E o último livro dele, ele fala exatamente, ele fala claramente, ele está de tentar usar o exemplo de vida dele, né, o sofrimento que ele teve lá com as drogas, para tentar ajudar as pessoas. Que é exatamente o que estamos falando aqui, né? Quer dizer, e qual que é a grande dificuldade, ou a maior dificuldade? Que as pessoas, elas, tudo bem, sabem que não é bom ter o celular na hora de dormir, elas sabem que o uso excessivo não é aconselhável, né? Que os filhos não deveriam, mas é muito difícil você colocar os tais dos limites, que é o subtítulo aqui do teu livro, né? Eu não sei. Algumas pessoas perguntaram assim, né? Mostra a capa, pronto, está aqui. Então, a capa está aí. Livrariadavila.com.br está vendendo. Aqui na bio, o link da bio aqui, a gente vai ter o livro. Perguntaram como é que eu faço para comprar, para ter o livro autografado. O nosso gerente que estava vendo aqui, eu não sei se vai ter livros teus autografados, se conseguimos ou não. Como é que vai ser isso? Mas seria legal. Você mora em São Paulo ou você mora no Rio? Moro em São Paulo e eu faço questão de marcar com vocês, deixar um recado especial para quem puder adquirir o livro agora, para quem quiser, de repente, já comprar de presente. Por quê, Samuel? O sonho de um autor, vou falar por mim, tá? Durante 4 anos, o que eu sonhei?
uma tarde de autógrafos aí na Livraria da Vila, né? Aqueles abraços, aqueles comentários e tal. Não deu. Mas está dando para ter essa conversa. E aí, de repente, a gente acessa até mais corações digitalmente. Mas isso não impede que eu vá um dia aí e, a partir dessas aquisições, eu vou colocar um recado especial para cada um. Por quê? Porque, por exemplo, se a Silva, né, tá dizendo, eu quero comprar um com dedicatória. Se a Silva vai dedicar tempo para ler, o mínimo que eu posso fazer é dedicar tempo para colocar uma dedicatória, né, para cada um. Então, sim, contem comigo. Quem adquirir aqui, a gente pode combinar na próxima semana, que aí eu já boto a dedicatória para todos. Tá? Então, tá aí, o Marcos está nos ouvindo. Marcos, vamos organizar isso aí, seja na venda após encerrarmos aqui a live, né? Porque pelo Instagram, né? Pela bio aqui só dá para comprar depois que a gente... Não pode ser ao mesmo tempo. E aí tem vários eu quero, eu também quero, a Malu falando. Então, vamos agitar isso para fazer esse lançamento com o autógrafo desse jeito, que é o jeito possível hoje, né? Claro. Eu não sei se você tem... Ficou demais falado, né? Quer dizer, nunca se falou tanto daquele documentário, O Dilema das Redes. Não sei se você já viu ou se já ouviu falar tal, né? Assisti. Que tá muito por aí, né? Que são altíssimos executivos das principais empresas do mercado e que saíram, né, percebendo o mal que isso pode... A Glória também, eu quero sim. Legal, vamos agitar esse lançamento, esses autógrafos. Obrigada, Glória. Esse carinho que a Isabela está oferecendo, né? E que justamente falando sobre, enfim, coisa que não tem mais volta, essa coisa da tecnologia e tudo mais. Mas o que mais me chamou a atenção, eu agora tenho a minha preocupação mais com os netos, né? Já são 5, né? Quer dizer, 2 gêmeos que nasceram. Graça. Vão fazer 30 dias daqui a alguns dias, e tem até 4 anos, com as crianças, que é o que eles colocam, né? Quando perguntam para eles, bom, mas você vai deixar o teu filho... Como é que você lida com a coisa do celular, do computador? E aquele silêncio constrangedor, ele fala, olha, celular para o meu filho a partir de 12 anos de idade, por exemplo, né? E eu vejo, por exemplo, na minha neta de 4 anos, meu neto de 3 anos, não tem lá muita... Não são... Mas a de 2, né? Ela curte, né? Que ninguém deixa, o pai não deixa, eu não permito, todos os avós a gente não deixa, mas e ela já mexe. Nós não deixamos, mas se ela vê lá a mulher, consegue chegar lá para fotografar, para ver fotografia. Então, é que nem você percebeu, você achou engraçado, é bonitinho, mas é perigoso. Ou como o Bill Gates fala, né? Quer dizer assim, meus filhos vão ter acesso ao computador, né? Mas primeiro os livros. Bill Gates, né? Então, eu acho que alguém perguntou, Livraria da Vila em São Paulo? Sim, nós temos lojas em São Paulo, temos em Curitiba, Londrina também, eu não sei de onde que você é, mas... e tem no nosso site também, ou seja, em qualquer lugar do Brasil. Você sente que isso é talvez o principal problema, ou seja, a gente está falando de uma geração que, bem ou mal, né, está vivendo essa modernidade, mas as crianças já estão mergulhadas nela, né? Quer dizer, será que nós vamos perder essa batalha? Ou temos que estar triplamente preparados, pais, avós, professores, para salvar, vamos colocar dessa forma, essa turma que está aí? Samuel, então vamos lá. Você comentou agora, né, antes dessa sua pergunta, sobre a questão do vício e da nossa inabilidade, né, pelo controle, ou seja, pela falta de autocontrole. Eu preciso escolher, como a gente começou aqui a nossa live, assim como eu escolho o que eu vou comer, assim como eu escolho o que eu vou colocar num prato, eu preciso escolher o que eu vou colocar no meu cérebro. É por isso que o desenvolvimento do filtro, o desenvolvimento do limite de tempo para uso é fundamental, Samuel. Para que esse não seja um ladrão de tempo e pior, né? Para que depois ainda coloque culpa
a culpa é da internet, a culpa é de não sei o quê. Não, gente. A culpa é desse dedinho aqui, ó, que passa por feeds infinitos, que era o mesmo dedinho, Samuel, que ficava no controle remoto da TV. Né? Eu coloco isso no livro. Eu sempre ouvia pessoas dizendo, a TV é a vilã, rouba meu tempo. Não, gente. Né? Nós estamos abrindo a porta para os ladrões se eu considerar isso como um ladrão. É a mesma coisa do tempo. Samuel, quantas pessoas eu ouço dizendo assim, eu estou correndo contra o tempo. Não, você está correndo contra a sua agenda, né? São mais de 7 bilhões, B de bola, no mundo. Você acha que o tempo vai falar assim, não, eu vou passar mais rápido para o Samuel, eu vou passar mais devagar para não sei quem? Não, entende? Então, nós precisamos entender que não é o tempo que está passando mais rápido ou mais devagar para algumas pessoas. Então, eu preciso mudar também a minha forma de dizer. Se você me perguntar assim, Isabela, você sente que o tempo está passando mais rápido? Eu vou dizer, Samuel, o meu tempo está passando mais rápido. Entende? Ou o meu tempo está passando mais devagar. Essa percepção, que é absolutamente individual, que o tempo está passando mais rápido, não é para todos. A boa notícia para quem está sentindo, já respondo sua pergunta, tá? A boa notícia para quem sente que o tempo está passando rápido é porque essas pessoas estão em movimento, estão com atividades. Mas mesmo assim não significa que eu precise encher os meus calendários e a minha agenda de compromissos. Aí entra o problema. Para quem que o tempo não está passando rápido? Para quem está parado. Numa fila, pode ser do banco, do banheiro, né? O tempo na fila é diferente do tempo dentro do banheiro. A fila num transplante. Eu trago uma história muito comovente, né? De um rapaz que ficou 4 anos. Então, veja, tudo vai depender do que eu vou escolher fazer com as 24 horas. Então, primeiro passo, eu preciso, primeiro, atualizar a minha identidade e reconhecer. Mundo digital, cérebro ainda analógico. Ainda analógico. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Preciso também olhar, Samuel, um pouco para o passado. Porque nós não estamos como estamos de um dia para o outro. Nós não chegamos aqui de um dia para o outro. Nós tivemos muitas evoluções e muitas transformações. E aí, Samuel, entra uma coisa muito interessante, entrando agora já na sua pergunta, que nós já tivemos médicos, Samuel, que faziam observações para os seus pacientes não usarem o trem, porque poderia fazer mal para o coração uma velocidade acima de 30 km por hora. Não é? Então, nós já tivemos momentos em que as informações chegavam para nós 3 vezes ao dia. Ou para quem comprava o jornal na banca. E agora não, nós vivemos com essa instantaneidade. Então, perceba, nós fomos nos adaptando a isso, não fomos? Eu imagino que cada adaptação trouxe estresse, evidentemente, toda mudança causa estresse, mas nós fomos nos adaptando, como agora na pandemia. No início, todo mundo foi pego de surpresa e foram muitas mudanças, então o nível de estresse foi lá em cima. Com o tempo, a gente foi se adaptando e foi entendendo, eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer aquilo. Em relação às crianças, eu converso, inclusive, com muitos psiquiatras, inclusive a doutora Camila Magalhães, que está no livro, e ela me diz, Isabela, nós não temos ideia do que vai acontecer com as crianças. O que nós podemos dizer da área médica é que nós, como adultos, como pais, precisamos primeiro entender se eu estou conseguindo me controlar para querer controlar uma criança. Percebe? Então, se está difícil para mim, então vamos lá. Então, deixa eu colocar limite no meu tempo. E aí você vai colocar limite no tempo das crianças. Então, eu estou repetindo uma informação que eu ouvi de uma grande especialista da USP. A única saída, Samuel, já que ninguém ainda sabe a médio e longo prazo o que isso vai trazer para as crianças, porque para nós já sabemos. Né? Uma exaustão tremenda, chega no final do dia, a gente não lembra nem o que almoçou, porque foi de tela em tela sem parar. Então, para nós, já está muito claro o que está causando. Para as crianças, ninguém sabe, mas o que nós podemos fazer hoje, né, que é o que eu trago no livro. Mas então o que eu posso fazer hoje? Colocar limite de tempo de uso. Mas é difícil. Então, precisamos tentar. Eu acho que eu fico assim preocupado com a coisa de que é difícil, e aí você fala, então tem que tentar assim. Eu acho que
assim, se os pais, né, quer dizer, realmente tomarem consciência do que nós, disso que a gente está falando, vamos dizer assim, se eles reconhecerem, e que eu sei que é difícil mesmo, né? Então, por exemplo, eu vou, ou ia, né, vamos dizer assim, em restaurantes, né, ou tenho parentes com filhos pequenos que vão no restaurante, já põe, assim que a criança senta na mesa, já põe lá o celular com algum filminho, para que eles possam almoçar tranquilos, e a criança vai comendo, abrindo a boca lá, nem percebe que está comendo, porque está lá vidrado e tal. Então, e aí até esse parente da minha mulher até, né, quer dizer, que é a irmã, né, assim, mas por que faz isso? Assim, porque senão eu não como, senão eu não consigo fazer, e senão a criança não come. Não é a melhor solução. Não é um julgamento que eu estou fazendo aqui de jeito nenhum, que é longe de mim fazer isso. Mas é um esforço da pessoa falar o seguinte: não, vamos fazer um ambiente familiar de refeição onde o celular não entra para ver filminho, vamos bater papo, vamos sei lá o quê, não importa a idade da criança. Então é difícil, né? Porque eu acho que todos nós queremos o melhor para as pessoas próximas, e para os filhos nem se fala, para os netos, vamos dizer. Mas e como escolha, Samuel. fez uma pergunta lá em cima um pouquinho, né? Mas e para quem está na prisão ou no hospital, né? Como que a coisa da passagem do tempo, vamos dizer assim, né? Quer dizer, que o tempo é uma coisa completamente diferente, né? Quer dizer, para cada um. Ou está na cama, ou tal. Mas eu me lembro, você falou do Frei Beto. O Frei Beto participou uma vez de um evento que nós temos, que é um projeto num barco no Rio Negro. O projeto chama Navegar é Preciso, que a gente leva autores, público, uma atração musical, e ficamos na sexta, vamos assim, curtindo a paisagem, a floresta e tal, e tem bate-papo, né? E o Frei Beto foi num desses eventos, num desses anos, e ele comentou que quando ele estava preso, então ele tinha uma rotina, responde um pouco a pergunta da pessoa e fala o que você está dizendo, né? Que se ele não seguisse essa rotina, seria muito difícil. Então ele tinha o tempo de meditar, ele é um grande meditador, né? O tempo de ler, o tempo de escrever, essa coisa toda. E que tinha gente com ele que não conseguiu se adaptar a esse ritmo, vamos assim, né? E pirou, né? Pessoas que têm histórias aí pirou e entra num processo até chegar, às vezes, ao suicídio, né? Quer dizer, quando não aguenta toda essa pressão, né? E o suicídio, dizem, né, que hoje é uma coisa das mais temerárias, né? Que tem a ver com pressão. Sim. Inclusive, estamos no Setembro Amarelo, né? O mês de prevenção ao suicídio. E aí eu faço só aqui um complemento. Fiz muitas palestras esse mês com este assunto. Eu vou, então, já aproveitar que nós estamos aqui em 120 Corações, que uma pessoa que tenta o suicídio, Samuel, ela não quer tirar a vida, tá? Ela quer tirar uma dor. Então, nós só conseguiremos prevenir o suicídio promovendo a vida e promovendo conversas como essa, para a gente entender que ou nós vamos escolher o que vamos fazer, ou seremos escolhidos por alguém, e nem sempre essa escolha vai estar afinada aos meus valores, tá? Samuel, só fazendo aqui um parênteses, você falou dos pais, né, com as crianças, são escolhas também. Vai dar mais trabalho você tentar controlar e ter um momento? Sim, mas como então os outros pais faziam? Então, é uma questão de escolha. Eu sei que não é fácil, todos estão, de alguma maneira, sobrecarregados, mas o caminho é um só, Samuel. E eu sei que dói quando eu falo isso, né? É escolha. Só existe duas maneiras para eu viver um tempo de qualidade: me conhecendo e fazendo escolhas. Por isso que eu insisto tanto na atualização de identidade, que é você reconhecer hoje quais são suas habilidades de hoje. Imagina, Samuel, todo o conhecimento que você adquiriu na sua vida. Hoje você tem uma identidade totalmente diferente de 10 anos atrás.
Por que será que a gente atualiza os documentos de identidade? Será que a gente só muda fora? Não. Né? Então, eu sugiro sempre a atualização de identidade para a gente reconhecer. Quais são as habilidades que eu ganhei? Quais que eu perdi? E vamos aceitar, não é? E aí, para finalizar, a história do Frei Beto, a Monja Coen conta isso no livro, né? Exatamente isso. Quando ela ficou presa também, ela optou, ela escolheu usar aquele momento para quê? Opa, deixa eu ver o que está acontecendo. Como muitas pessoas fizeram agora na pandemia. Olha que curiosa essa relação. No início da pandemia, Samuel, muitas pessoas reclamaram daquilo que sempre pediram. Mais tempo em casa, mais tempo com a família, não é? E aí, com o tempo, foram entendendo o que poderiam fazer com esse tempo de sobra. Com esse tempo que antes era escasso e depois ficou abundante. Então, alguns aproveitaram, alguns fizeram uma pausa voluntária para observar o que está acontecendo aqui. Outros não. Até colocando aí agora, né, que um outro viés de educação, vamos dizer assim, né, quer dizer, os pais terceirizando para as escolas, para os professores, né, quase que a educação dos filhos, e não é essa a função da escola, né? Isso sempre será dos pais, né? Quer dizer, claro que a escola tem um papel fundamental no processo, né? Quer dizer, mas da forma mais acadêmica, né? Vamos dizer assim, né? E que estão enlouquecendo em casa agora com os filhos, né? Como então alguém escreveu isso agora e em seguida você falou que a pandemia deu a oportunidade, pelo menos a oportunidade, se as pessoas são sinceras ou não quando diziam, eu quero tempo com meus filhos, eu quero isso, mas tiveram essa oportunidade. E muitos pais, com certeza, curtiram. Com certeza. Né? Só que tem um limite. Né? As crianças, principalmente, os pequenos ou os adolescentes, mais ainda talvez, precisam dos outros. Né? Aí entra essa discussão, a escola deve voltar, não deve voltar, que é outra conversa muito difícil de dizer, né, somente alguém que não é do setor, né? Eu não tenho competência para dizer o que é o certo, né? Mas o fato é que a pandemia pode deixar lições para a gente, né? Quer dizer, ontem saiu no jornal, né? Quer dizer, pela primeira vez em décadas, né? Quer dizer, o Rio Tietê teve uma pequena melhora lá. Categoria de péssimo e ruim, sei lá, né? Quer dizer, assim, os bichos voltando, né? Talvez essa consciência da natureza, sustentabilidade, né? Que pode ser que a gente venha a ter algum benefício com isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou meio en passant, né? Nesse teu processo, você sofreu com o burnout. Não. Você é uma pessoa muito exigente com você. Você se cobra demais, né? Quer dizer, mesmo sem ter o sintoma, como o Boechat falou contigo, e você também não sentiu isso, né? De pelo menos não tão claro, né? Não vi problema, né? Você estava talvez cansada, estava com alguma, mas não via problema nisso, né? Então, como assim, para as pessoas que estão passando por alguma coisa próxima, né? Qual é o ensinamento, então, que você teria, né? Assim, ou não é possível, a pessoa vai ter que viver aquilo mesmo? Bom, obrigada pela pergunta, viu, Samuel? Eu vou anotando aqui, porque você vai me dando aqui elementos que eu posso ir para cá, para lá, enfim. Teremos aqui assunto para umas 10 lives, viu? Já vou dizer. Bem, então vamos lá. A experiência que eu vivi com a síndrome de burnout, ela me trouxe muitos ensinamentos. Primeiro, o burnout é um freio, não é o fim. O burnout é um problema ocupacional, tem outros. Na década de 90, nós tivemos um grande movimento de bancários buscando seus direitos porque desenvolveram a LER, lesão de esforço repetitivo. Tá certo? Então, nós estamos substituindo as lesões físicas pelas lesões mentais. Algumas lesões, como na pele, são mais superficiais, outras mais profundas. Com a saúde mental é a mesma coisa. Quando eu digo burnout é um freio, não é o fim, porque um problema de saúde, gente, não é uma punição. É apenas uma consequência do ambiente que você vive e dos seus comportamentos dentro desse ambiente. Tá? Então, nós também
eu também preciso trazer aqui uma pauta, Samuel, que eu estou entrando agora, que é na contramão. Assim, nós não podemos banalizar o burnout. Não é qualquer cansaço que é um burnout. Agora, com o home office, cada dia sai uma pesquisa nova. Saiu da Microsoft essa semana passada da Gallup, enfim. Nós não podemos também, né? Mari Clark está aqui, linda, participou do livro, psicólogo especialista em luto, fala sobre o tempo do luto. Bom, nós não podemos banalizar o burnout. Então, quando nós falamos, um estresse é burnout? Não. Um cansaço eventual é burnout? Não. Então, Isabela está aqui 2 anos depois da minha experiência para dizer que o burnout é excesso de trabalho e pressão e condições de trabalho, como todas as literaturas dizem, por longos períodos. Sabe, Samuel? Senão agora todo mundo tem burnout. Não, não é isso. Não é isso. Então, eu estou aqui para dizer o seguinte, nós não podemos tratar como normal o que é anormal. E o que eu chamo, o que eu quero dizer com isso? Nós não podemos ficar aumentando a nossa necessaire de remédio, sabe, Samuel? E ficar dizendo que está tudo bem quando não estamos bem. Então, mulheres disfarçam muito uma fisionomia pálida e doente com a maquiagem. Nós temos, Samuel, responde para mim, nós temos nas esquinas mais livrarias, como a Livraria da Vila, ou farmácias? Farmácia disparado. Pronto. Então, o que isso significa? Será que a gente não está buscando fora? Será que a gente não está buscando atalhos? Será que a gente não está tratando como normal o que é anormal? Então, veja, o meu caminho para o burnout durou 2 anos. Eu tratei 26 sintomas. E que, de alguma maneira, eu achei que aquilo fazia parte da rotina. Sabe, Samuel? Como o Boechat disse, não, a gente vive estressado, vive correndo e tal, isso faz parte. E aí a gente vai achando que tudo aquilo que está acontecendo conosco é normal. Aí a gente tem gastrite, culpa o café. Aí tem problema no estômago, é o glúten. Então a gente vai terceirizando. Até uma hora que o corpo vai dizer, eu já tentei te avisar de 26 maneiras. Agora nós vamos ter que desligar a chave. A minha lesão foi superficial. Recuperei. Hoje eu já sei quais são os gatilhos, como uma pessoa que tem diabetes, uma pressão alta. Percebe? Algumas pessoas que não respeitam os sinais do burnout e que continuam, né, no mesmo ambiente, vão ter o quê? Um infarto. Entendi. Então o infarto também é uma pausa involuntária? Também. Então, Samuel, o que eu posso deixar aqui, primeiro, não podemos banalizar o burnout. Nesse home office, muitas pessoas estão trabalhando mais, estão cansadas. A gente também tem que entender a diferença entre tristeza e cansaço. Muitas pessoas se sentem tristes. Será que eu estou com depressão? Não, gente. Tristeza é diferente de depressão e às vezes você só está cansado. Você só precisa fazer uma pausa voluntária, que é o que eu tanto coloco no livro. Sabe? São 280 páginas com 150 entrevistas de pessoas que nós admiramos, que fazem parte dos novos tempos. Mas a cada linha, o que eu estou querendo dizer ali, Samuel, é assim, procure uma micropausa ao longo do dia. Eu em nenhum momento estou falando para vocês pararem de trabalhar, pelo contrário. Se a gente ama o que faz, para continuar fazendo o que ama, a gente precisa se colocar na agenda. Então, Samuel, a lição que eu deixo em relação à síndrome de burnout é o treino do não. Nós não fomos estimulados a nem ouvir e nem a dizer não. Então, quando alguém também nos diz não, você fala, nossa, mas que grosseria, né? E não, você só está delimitando o espaço, só colocando limites. E como nós não fomos estimulados ao não, ou pior, né, nós sempre entendemos que o não é negativo, ele é para o seu mal, nós temos medo de dizer não. Para quê? Para mais trabalho, para mais tarefa, para mais demanda. Então, o que eu coloco no livro, Samuel, com muito carinho, é o treino do não. E o Bernardinho fala isso. Se está difícil, é porque você precisa de treino. Tá? Então, vou deixar aqui só um gostinho para a turma que quiser depois se aprofundar mais no livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite no Mundo Sem Limites. Então, Samuel, se eu te pedir assim, Samuel, você pode fazer uma live hoje comigo às 8 horas? Isabela, hoje não. Essa semana não. Por enquanto eu não consigo. Então, essas palavrinhas antes do não transformam toda a conversa. E aí você não vai se sobrecarregar.
Não, eu acho que é de uma simplicidade. Deixa eu só colocar de novo que as pessoas perguntaram o livro, Dá um Tempo, Isabela Camargo, e nós combinamos, para quem não estava presente aqui na nossa casa, que a gente vai armar, junto com a Livraria da Vila e Isabela Camargo, nós vamos fazer, quem comprar o livro no site da livrariadavila.com.br, a gente vai armar para que a Isabela, ou a gente vai a ela, ou ela vem a gente, para Eu estou aí, faço criar questão. legal, criar uma sessão de autógrafos para cada um dos livros adquiridos, então as pessoas vão receber, depois a gente arma como fazer isso. O Marcos, que é o gerente de marketing nosso, deve estar me xingando lá, falando, mas como é que eu vou organizar isso? É Eu te simples. ajudo, eu te ajudo. Depois a gente fala Não, pelo Zap. eu estou brincando, ele é super boa gente e deve estar feliz com essa ideia, mas é tranquilo, dá para fazer. Então, tá aí, pessoal. Então, quem não viu ainda, esse livro que é muito importante. Você citou, passou por aí, Mari, que é Mari psiquiatra. Clark. Mari Clark. Ela é Mariana psiquiatra, Clark. Sim. psiquiatrista, Psicóloga. psicóloga, né? Ricardo, Livraria Vila, espetacular, muito obrigado. E ela, quando ela fala do luto, eu não sabia que ela era especializada no luto. E ela fala uma coisa que eu achei interessante, né? Escreve, citada por você, que o luto, né? A gente sempre tem luto é porque morreu alguém, né? E não é só, né? Quer dizer, o luto é com relação a qualquer tipo de perda muito forte, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. Perda de vínculo. Perda de vínculo, né? Perda de vínculo, exatamente. Eu achei isso muito bacana, muito interessante e eu, pelo menos, nunca tinha pensado nesses termos, né? Quer dizer, a coisa do luto, né? Que você precisa, então, elaborar, seja o que for, né? Sim. Isso eu achei legal. No início da pandemia, nós vivemos um luto coletivo. Uhum. Mari, se você estiver ainda aqui, me ajude, tá? A relembrar. Fizemos várias lives sobre isso. Porque todos nós perdemos o vínculo com nossas rotinas. Nós Uhum. perdemos o vínculo do poder ir e vir. Então, ali foi um luto coletivo. E a perda de vínculo é com tudo aquilo que você tem vínculo. Então, é para empregos, relações. Tenha o luto quando um casal, por exemplo, se separa, isso é um luto mesmo, porque você está perdendo vínculo. Tem a questão da infertilidade, tem a questão dos filhos quando saem da casa dos pais. Enfim, é um assunto também riquíssimo Pra e que falar. faz a gente, Samuel, viver uma vida que vale a pena ser vivida. A gente não pode mais evitar certos assuntos, né? Então, quando você fala de suicídio, sim, precisamos promover a vida. Quando a gente fala de tempo, precisamos parar de terceirizar a nossa responsabilidade. Então, Uhum. veja, falamos de tempo o tempo inteiro, mas dificilmente a gente para pensar no que estamos fazendo com o nosso tempo. Geralmente, como você falou, Samuel, é quando alguém morre, quando acontece um acidente, quando aparece um diagnóstico na família e você fala, nossa, o tempo está passando rápido, né? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Só que aí, Samuel, a gente entra de novo naquele piloto automático tão maluco e a gente já volta de novo para aquelas distrações, né? Até que vem, então, aqui a Isabela dizendo o contrário que todo mundo vai falar. Enquanto todo mundo está te falando, acelera, sangue nos olhos e tal, eu digo, espera um pouquinho, vamos respirar, calma na alma, porque senão a gente não vai continuar. É simples assim, Samuel. Faz Uhum. sentido? Total, né? Total. O que eu acho, tomara que saia dessa live, né? Quer dizer, do livro, principalmente que se espalhe, né? Que no fundo a gente está falando que as pessoas têm que ultrapassar o ponto de compreender racionalmente todos esses problemas, porque eu acho que todo mundo reconhece essa pressão atual, a quantidade de estímulos, né? Quer dizer, os compromissos, né? Isso a gente não é só de uma faixa etária adiante, as pessoas 30, 40, 50, os jovens também, né? Quer dizer, as multiatividades que tem que fazer, é inglês, é esporte, é escola, é o vestibular, né? Essa coisa toda, quando a criança às vezes já tem, né? Quer dizer, 4, 5 anos de idade, né? É. E uma outra qualidade de vida. Assim, você colocou também, citando Mia Couto, está mais no Sim.
calma na alma, como alguém colocou agora, que eu achei assim, deixa eu só... Eu lembro, quer que eu te fale? É, Nós não precisamos de mais tempo, mas de um tempo que seja nosso. é genial, né? É Assim, isso. Couto é um cara, eu adoro, é um cara Fantástico. interessantíssimo, ótimo escritor, interessantíssimo como pessoa, né? Com uma cabeça, uma clareza de como essa, né? Quer dizer, isso que você falou agora, que eu acho que se fosse para deixar assim, né? Bom, como que a gente faz para resolver? Que é isso, quando você falou do não, como talvez o ponto, talvez dos mais fundamentais para a pessoa dominar o seu Tá. tempo, é isso. Você não é que preciso mais do que 24 horas, preciso Não. dormir menos para poder ter É. mais horas, preciso fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não é verdade. Então, tem um recadinho, então. Se a gente for já, precisamos, né, aqui de olho no tempo, para partir Eu da conclusão. No rápido. livro, inclusive, eu falo sobre essa ilusão que nós temos por fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Para quem está curioso, depois dá uma olhadinha lá. É uma grande ilusão e a gente só perde tempo. Mas nós precisamos, Samuel, olhar para o tempo como nosso amigo, ele não vai mudar, e quanto mais eu reclamar dele, pior vai ser para mim. Eu entendo, depois de 4 anos de pesquisa, 150 pessoas, imagina, o Cortella fez o prefácio, tem Karnal, Monja Cohen, Clóvis de Barros, o Frei Beto, tem uma turma maravilhosa, né, que marca o nosso tempo, para a gente entender que não é só com a gente essa percepção, tá certo? Bom, o que eu entendi? Que nós precisamos reaprender a viver. O mundo mudou, mas as nossas ideias ainda estão muito antiquadas. Então nós precisamos reaprender a viver. Hoje tem muita gente sobrevivendo e poucas pessoas vivendo. Viver é ter satisfação ao final do dia, ao final de semana. Viver não é ficar naquela loucura esperando a sexta-feira, o final de semana. Viver é todo dia. Então não adianta você querer sobreviver de segunda a quinta e aí, ai, sexta-feira, sextou, sabe? Porque dá a impressão que você está vivendo uma vida insatisfatória. E nós precisamos lembrar que o nosso tempo é finito dentro de um tempo infinito. Então, o que eu vou fazer com as 24 horas? Vou bater pezinho, cruzar o braço e falar, eu quero mais tempo? Para quê? Como Mia Couto disse, que seja então um tempo para você. Então, para finalizar, o principal recado talvez seja: se coloque na agenda. Mas não é preencher uma agenda louca de compromissos, não. É se colocar na agenda, Samuel, para fazer algo para a sua alma, para o seu bem-estar de verdade. Controle esse dedinho aqui, tá, gente? É ele que passa em feeds infinitos e aí a gente vai achar que o tempo da natureza está passando mais rápido e não está. Tudo tem seu tempo. Esse livro acabou saindo no tempo certo, né, Samuel? Como você falou, que hora para sair um livro desse? Então, realmente, nós precisamos dar um tempo para compreender qual é o nosso ritmo. Porque o ritmo, né, do nosso mundo está bem acelerado. Olha, Isabela, eu agradeço muito, aqui aprendi um monte, né? Quer dizer, eu estou adorando às vezes essas lives que eu faço, porque eu falo, puxa vida, né? Quer dizer, sair um pouco com conhecimento um Que pouquinho bom. de algumas coisas. Tem gente que colocou aqui que está passando pelo burnout há 2 anos, né? Que está batalhando. Tem Entendo. a pessoa falou assim, mas se a gente fala não, é criticado, né? É criticado e cabe a nós, mais uma vez, como a Isabela reforçou muitas vezes, né? Bom, e daí? O tempo é teu e a vida é sua e se você não pode ouvir os outros, diga. 15 segundos. A escolha é sua em procurar emprego com saúde ou procurar emprego sem saúde. Se recolocar, buscar novas habilidades com saúde ou não. As consequências do não, eu não sei quais serão, mas eu só sei que a sua saúde é o mais importante. Sem dúvida, senão o resto não existirá como a gente está vendo agora, né? Carne e osso. Exatamente. Olha, livrão, nós vamos armar a Livraria da Vila Isabel, fazer um bonito trabalho aí para quem comprar o livro no nosso site, com dedicatória dela. É isso aí. Pessoal, beijos a todos. Isabela, muito obrigado. Obrigada. Obrigada pelo seu tempo.
Foi ótimo. Obrigado. Até breve. Até mais.